Estou aqui com a Gabriela Samavila, que é psicóloga, e a Euni Rodrigues da Silva, coordenadora técnica do programa Família Acolhedora, que está recebendo inscrições, recebendo famílias que têm um interesse em acolher uma criança momentaneamente. E elas explicam, né, sobre esse programa, como que funciona e como que faz para essas famílias se inscreverem. Tem limite, a gente já falou, né? Tem um limite de crianças, né, para cada família. Essas crianças, a gente falava fora do ar agora, um assunto bem interessante. Muitas dessas crianças são irmãos, né? E como que fica daí nessa questão? Fica o mesmo limite de crianças por família? Como que é? Aí fica na disponibilidade, né, da família, né? Nós temos hoje uma família que acolhe 3 irmãos e uma que acolheu 4. Porque, assim, hoje a gente não pode dividir esses irmãos. Então, muitas vezes, quando a gente não tem essa família que possa acolher esses grupos de irmãos, eles vão para o acolhimento institucional. Todos os irmãos, antes tinha essa maneira das crianças eram acolhidas separadamente, isso? Mas o ECA hoje preconiza que não pode separar esses irmãos, por causa do vínculo, né? Já, a separação, já a criança já saindo da casa deles, já rompe um vínculo, ainda romper esse vínculo com os irmãos. E, Gabriela, numa provável adoção no futuro, né? Quando é um caso desses de crianças, irmãos, né? 4 irmãos, como que fica? Na verdade, a gente acompanha essa criança somente até esse momento da adoção, né? Sim. Essa parte da adoção fica sempre por responsabilidade do fórum, já que faz esse trabalho, né? Mas por acompanhamento que você já viu, você já viu algum caso assim? Porém, eles sempre buscam famílias que consigam atender, né, acompanhar o grupo de irmãos fechado, né, vamos dizer assim, o grupo de 4, de 5, quando não há essa disponibilidade das famílias adotivas, é todo feito um cuidado para que eles fiquem em regiões próximas ou em cidades próximas, que mantenham esse contato para que esse vínculo possa ser continuado e permanecido, mesmo após a adoção em famílias diferentes, né? Então, existe sim esse cuidado por parte das equipes para que busquem famílias próximas e que possam garantir futuramente o acesso de uns irmãos aos outros. Tá certo. Euni, que estrutura a família tem que ter para se inscrever? Como que tem que ser a casa? Tem um padrão que tem que ser seguido? Não, a gente fala que não tem que ter um padrão que tem que ser seguido, só precisa ter um lugar que comporta essa criança. A gente fala assim, se a família tem outros filhos, que esteja um espaço que dê para colocar uma cama, que a criança esteja um lugar dela, para ela sentir em casa também. Então, a gente não fala uma estrutura. Tem família que tem casa pequena, que tem 2 quartos, mas tem um filho, e ali vai poder colocar uma cama para a criança vai poder ter seu espaço. Tá, tem que ter só uma questão de uma estrutura modesta, mas que acolha, que atenda, né? Questão de salubridade, essas questões, higiene, né? Sim, isso sim. Isso tudo é constatado pelas equipes. Na avaliação, né, Gabi? No momento de visita domiciliar, ainda no momento de seleção das famílias, a gente faz visitas nas casas das famílias pretendentes, né? Observamos, perguntamos, as famílias trazem, olha, eu pensei de colocar a criança aqui, o que vocês acham? Normalmente as famílias são bastante abertas até para modificar a organização ali da residência, os espaços. Então, sempre a gente avalia nesse momento, né, da visita domiciliar, onde a criança vai permanecer, se existe uma cama destinada a ela, como que a família pretende se organizar. Então, são todas as questões que a gente avalia ainda na visita domiciliar anterior à família estar apta e capacitada para acolher uma criança. A criança, quando está na família acolhedora, ela não está mais com a sua família natural, mas tem outros parentes, né? Avós, tios. Esses parentes querendo visitar essas crianças na família, pode? Como que funciona essa questão? Os próprios pais, eles podem realizar visitas para as crianças. Isso. O maior objetivo do serviço é que eles voltem para casa, né? Então, uma das nossas prioridades enquanto serviço é fortalecer o vínculo criança e pais, né? Pais biológicos. Quando isso não é possível,
a gente vai buscar também por outros familiares, avós, tios, né? Familiares que tenham esse interesse de estar com a criança, de cuidar da criança, para que através de visitas semanais que a gente realiza lá na sede, sob supervisão da equipe, a gente possa estar fortalecendo esses laços para posteriormente pensar nesse desacolhimento, nessa reintegração familiar, a partir dessas visitas, de como essas visitas aconteceram, se foram positivas ou não, né? Então, existe sim esse momento de que ainda durante o acolhimento, a criança possa ter acesso à sua família de origem, né? Isso é uma das coisas que eu acho que atualmente a gente mais prioriza dentro do serviço, né? Manter o vínculo, Manter né? esses contatos e os vínculos. Tá certo. Euni, quantas famílias acolhedoras hoje atuam no município? Hoje nós temos 30 famílias cadastradas. Acolhendo, nós temos 16. E crianças, o total é quanto? O total de 23 crianças. 23 crianças em todas essas famílias. Em todas essas famílias. E estamos com um processo de seleção e capacitação. Às vezes, mas você tem 14 famílias ainda que não estão acolhendo. Sim, porque as famílias elas escolhem um perfil quando elas entram no serviço. A gente fala perfil, idade e sexo. Então, a gente tem aquelas famílias, nós temos a planilha, quando é solicitado pela gente, pela vara da infância ou pelo conselho tutelar uma vaga, nós vamos olhar a nossa planilha, qual que é a família que tem aquele perfil para atender aquela criança. Então, a gente está sempre precisando de mais famílias, principalmente famílias que acolhem crianças maiores, né? Principalmente adolescentes, nós temos muita dificuldade para conseguir famílias que acolham adolescentes. Sempre falam de 0 até 8 anos, a gente tem mais facilidade. A família ela pode escolher a faixa etária, então. Ela se pode. adapta melhor, né? Isso, e que se inclua melhor a sua rotina, né? A gente sempre explica nos momentos de capacitação enfim, quando as famílias procuram por informações, de que a criança, ela vem para somar àquela família, né? Então, a criança, ela precisa estar dentro da rotina familiar, da organização familiar, né? Então, algumas famílias têm dúvidas. Nós, enquanto guardiões, precisamos parar de trabalhar para nos dedicar exclusivamente à criança? Não, né? Então, a criança ela vai ser inserida como se fosse, de fato, um filho emprestado, né? Que você, às vezes, precisa do apoio da escola, o apoio de algum familiar, né? Da mesma forma, também com a criança que está em acolhimento. Entendi. As famílias continuam com a sua rotina normal. Normalmente. E agregam aquela criança Exatamente. à sua rotina familiar, ao seu dia a dia, né? Então, a ideia é trazer para a criança mesmo, Dante, essa perspectiva de rotina familiar, né? Como que é uma rotina familiar, todos têm horários, todos têm responsabilidades, e é isso que a gente também quer proporcionar para as crianças, né? Que esse ambiente familiar seja positivo, né? E que ela possa compreender como, de fato, isso acontece de forma saudável. Tá certo. Euni, então, repete para a gente como que faz a inscrição. Hoje nós temos as inscrições nas nossas redes sociais, né, com a Família Acolhedora Foz, tem a ficha de inscrição que a família que não tiver tempo de ir até a instituição preencher essa ficha, ela preenche essa ficha, nós entramos em contato. Também ela pode estar indo na sede, né, que fica na Associação Fraternidade Aliança, na Rua Paulino Ferreira, 56, no Porto Meira, atrás do CAIC, ou pode estar tirando dúvida também pelo nosso telefone, que é o 998290050. A qualquer hora, a família pode, ou a pessoa pode estar mandando mensagem, tem um WhatsApp, que tem sempre um técnico ali para responder. Tá. Pode repetir o telefone? É o 998290050. Tá certo, então. As pessoas que entrarem em contato aqui na Rádio Cultura também, a gente repassa esse número, tá? Pelo 3026-8020 ou então pelas nossas redes sociais. Quero agradecer a presença de vocês. Obrigado, Euni. Bom trabalho. Nós que agradecemos, Dante, essa oportunidade de estar divulgando o serviço e, com certeza, conseguindo novas famílias acolhedoras. Com certeza. Gabriela, obrigado. Obrigada pela oportunidade. Agora são 7h42. Ontem, o Tribunal Eleitoral, a Justiça Eleitoral em Foz do Iguaçu, através da 147ª Zona Eleitoral em Foz do Iguaçu, recontou os votos para vereador na eleição municipal de 2020, após a chapa do PSDB